Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos a mais um webinar DGE. O Programa de Educação Estética e Artística em Contexto Escolar é uma iniciativa do Ministério da Educação que visa desenvolver um plano de intervenção no domínio das diferentes formas de arte. É da responsabilidade da equipa de Educação Artística, da Direção-Geral de Educação e prioritariamente destinada a educadores e professores do primeiro ciclo do ensino básico. Inseridas no programa, que tem a duração de um ano letivo, estão sessões de formação nas 4 áreas de expressão artística: artes visuais, música, dança e teatro. Neste âmbito, iniciou-se um ciclo de conversas sobre as várias áreas de formação, visando dar a conhecer com mais detalhe a especificidade de cada uma delas. Hoje vamos falar de dança. Para esta conversa convidámos a professora doutora Elizabeth Monteiro, a quem desde já muito agradecemos a amabilidade em estar connosco. Apenas para citar alguma parte do seu extenso e valioso currículo, referimos que a nossa convidada é doutorada em Motricidade Humana na especialidade de dança e docente da licenciatura em dança da Faculdade de Motricidade Humana e tem sido, entre outras coisas, preletora de inúmeras comunicações no âmbito do ensino da dança, tanto a nível nacional como internacional. É autora de vários artigos no âmbito do ensino-aprendizagem da dança e no contexto da composição e criação coreográfica. É investigadora integrada do Centro de Estudo em Etnomusicologia, Música e Dança, INET-MD-POD-FMH, e do CEAP, Centro de Estudos em Artes Performativas da FMH. Tem sido orientadora científica de várias teses de doutoramento e dissertações de mestrado em dança. Professora doutora Elizabeth, sendo este programa prioritariamente destinado a educadores e professores do primeiro ciclo, gostaríamos que nos desse a sua opinião sobre a importância do desenvolvimento desta área e das áreas artísticas em geral, e especificamente então da dança, nas crianças e alunos destas idades. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado. É sempre aliciante e uma honra falar sobre este assunto, que é a minha profissão e que tanto me apaixona, mas antes de mais queria-lhe solicitar para não me tratar por professora doutora, mas sim por Elizabeth, se for possível, porque não faz sentido, vamos ter aqui uma troca de opiniões entre colegas e, portanto, é isso mesmo. Quanto à pergunta que me coloca, a importância da dança tem a ver com a importância da educação, isto é, se eu considero que é importante a educação da criança, depois mais tarde do adolescente, futuro cidadão ativo, e se eu defendo, e se defende, que deve haver uma educação integral e global das crianças, neste caso que estamos a falar do primeiro ciclo, e portanto, logicamente é uma lacuna incrível e um déficit incrível para a formação não abordar as áreas artísticas, e nomeadamente neste caso a dança, que é disso que se está a tratar neste momento, precisamente por toda a formação que permite em termos de expressão-comunicação e por toda a abordagem que faz com que hajam vivências e experiências de aprendizagem que são únicas nas várias expressões artísticas, e nomeadamente também na dança, para a sua formação. E tem a ver com a sensibilidade para o que o rodeia, tem a ver com a forma como se trabalha a parte simbólica e depois a parte da interpretação, a parte da representação, a parte da expressão de sentimentos, mas também pensar que as áreas artísticas têm a ver, são tão importantes como as outras áreas e que é fundamental se perceber que há um conhecimento inerente a essa área e, portanto, há aquele saber, o saber fazer e o saber ser e que, portanto, vai contribuir para a formação do aluno. Portanto, e da criança, neste caso, respondendo à sua pergunta,
não defender ou não dar importância à educação artística e, nomeadamente, à dança e a todas as áreas artísticas, mas agora estamos a falar da dança, é estar a hipotecar uma geração, é estar a hipotecar uma formação, é estar a hipotecar futuros cidadãos que se querem ativos, informados, conscientes, cultos e que possam fazer a diferença e que devem rumar para a sua autonomia. Não sei se respondi. Nessa perspectiva, então, e contrariando um mito que às vezes existe relativamente a estas áreas, digamos que a dança não é apenas para os alunos que têm jeito para dançar, ou a música apenas para os que têm jeito para cantar. Digamos que é uma perspectiva de apresentação destas áreas e desenvolvimento destas áreas para todos. Portanto, existe uma certa universalidade, é para toda a gente, cada um com as características que tiver. Sim, claro. Estamos a falar de educação artística, não estamos a falar de ensino artístico e, portanto, estamos a falar em educação artística que nós queremos que chegue a todas as crianças, que lhes crie hábitos e rotinas no bom sentido para mais tarde poderem ser espectadores ativos, poderem também ter se quiserem, a sua atividade de dança, poderem perceber do que é que estão a falar, entenderem porque é que determinada corrente artística se reflete na dança, mas depois também se pode refletir na pintura, na escultura e por isso tem a ver com trabalhar as linguagens artísticas e isso é fundamental e sim é para todos. Ou seja, é inclusiva, deve ser inclusiva e todos devem aceder à tal educação artística, mas que também deve ser essencialmente educação estética. E pensando a estética não tanto como muitas das vezes se pensa que tem a ver com o belo, não é só o belo, mas tem a ver com um trabalho cognitivo expressivo, sentimento de índole estética e que nós devemos desenvolver nas crianças e nos jovens. Muito bem. Antes da próxima questão, e uma vez que estamos no mês de abril, aproveitamos para referir, por iniciativa da Unesco, se comemora desde 1982 o Dia Mundial da Dança. O dia 29 de abril, dia de nascimento de Jean-Georges Noverre, foi escolhido como homenagem a este que é considerado o criador do ballet de ação, uma vez que iniciou uma sistematização do então ballet de corte. Esta referência serve-nos aqui de mote para a pergunta seguinte, e que tem a ver com isto. Em contexto escolar, o trabalho com as áreas artísticas, e especialmente neste caso com a dança, está normalmente muito relacionada com festas, com comemorações, com efemérides. Esta circunstância poderá ser muito positiva, mas talvez nem tanto. Quer comentar? Sim, é verdade. É verdade que há uma componente de lazer e de prazer que deve estar presente na dança. O aspecto lúdico, não é? Mas, por outro lado, há uma preocupação pelo produto, e eu sou defensora que o produto deve ser o reflexo de um processo, e, portanto, é tão importante um como o outro, mas, de facto, o que interessa é preparar para a festa no final do ano, o que interessa é mostrar, e é quase como um dia mundial de qualquer coisa que é importante haver para relembrar que existe, mas pena que o dia mundial não seja nos outros 364 ou 365 em ano bissexto, não é? Mas entendo que ainda é necessário para chamar a atenção. Quanto à sua pergunta, sim, é verdade, mas nós não devemos só pensar na dança para ilustrar, para criar um sentimento só de festa e então podem fazer qualquer coisa, como se a dança fosse algo que não tem de ter preparação, não tem de ter um planeamento, não tem de ter conhecimentos inerentes e tudo isso. Portanto, sim, de facto, a dança é pensada só para entreter no sentido de podes fazer alguma coisa, mas nós nas outras profissões não fazemos isso, não é? Nós nas outras profissões, elas são consideradas e nós também devemos querer que a dança tenha por estatuto um determinado processo que então sim culmine num produto e não o produto para tentar, sem qualquer problema, com certeza que é muito importante haver um espetáculo, haver uma apresentação, mas não só para mostrar. Ele deve ser o culminar de um determinado processo.
de aprendizagem. Digamos que tipo uma situação ou uma altura especial de todo o processo. Exato. É uma altura especial, mas de um processo. E isto leva-nos um pouco à tal sistematicidade que eventualmente quando se trabalha só tendo como objetivo um produto final, digamos que se perde um pouco de intencionalidade naquilo que é específico daquilo que vamos fazer, mas também, digamos que o desenvolvimento não é sistemático, é esporádico. E essa é a parte má desta questão. Portanto, não há problema nenhum, com certeza, em haver as festas, as comemorações, as efemérides, as apresentações do Dia do Pai, ou do Dia da Mãe, ou do Natal, ou seja, daquilo que for, mas que não seja apenas isso, ou que não seja esse, portanto, não o produto final, podendo haver também, mas mais importante que tudo. Sim, exatamente. E além do mais, há outra coisa que é importante ver aqui. Quando nós pensamos em dança, só pensamos na questão de desempenhar, de interpretar, de executar. Mas a dança tem muito mais. Tem eu conseguir construir alguma coisa, e até lá tenho de aprender, tenho de me dar as ferramentas para eu conseguir criar ou construir algo, adaptado às idades e aos objetivos que nós pretendemos, mas, por outro lado, eu também tenho de saber observar e saber apreciar, e, portanto, a dança não é só, não se prende só com a questão do interpretar e o desempenhar, mas prende-se também com outro tipo de capacidades e de competências que é preciso desenvolver. E como faz parte e deve fazer parte de uma educação artística, tem toda a intencionalidade da sua ação. Não deve ser por acaso. Não é que nós, em educação, não possamos agarrar no acaso e transformá-lo em algo para aquilo que nós queremos chegar. Mas a questão é que nós temos de pensar que é algo que tem de ser planeado e que deve culminar, então, sim, num processo, ou pequeninos, num produto, pequeninos produtos ao longo do tempo, mas que façam parte de uma sequência de atuação. De um trabalho sistemático. Podemos ter pequenos produtos. Claro, com certeza que sim, e refletir sobre eles e perceber como é que foi o seu processo de construção e perceber como é que eu posso desenvolver e ganhar sentido crítico construtivo e, portanto, não é questão aqui de se estar a avaliar ou está bem ou está mal, porque é uma das coisas que também o processo criativo nos ajuda e nos ensina a fazer, é que não há o errado e o certo. Nós temos de saber dar sugestões para potenciar o desenvolvimento e, no fundo, uma das coisas mais positivas é abrir possibilidades de atuação, é alargar as oportunidades, é fazer com que haja um leque, uma panóplia de experiências de aprendizagem que nós estamos a permitir, e deste fazer artístico passa por interpretar, por construir, por apreciar. E isso deve ser desde sempre ensinado. E simultâneo, mas ao mesmo tempo. Exatamente. Na partilha e comentários sobre o trabalho desenvolvido, há ainda o hábito dos educadores e professores se referirem ao trabalho desenvolvido nas áreas expressivas portanto, neste caso também na dança, através da referência a atividades, a jogos, alguma dança que desenvolvem com os alunos, em vez do que normalmente acontece relativamente, por exemplo, ao português e à matemática, onde normalmente são referidos os conceitos e os conteúdos. Porquê é que acha que isto acontece? Eu acho que isso acontece porque se prende essencialmente com não considerar a importância dos conceitos e dos conteúdos na dança. E se considerar que se prende um pouco com o que há bocado se falou, da questão de ser uma atividade para entreter, uma atividade para preparar para uma apresentação, mas que é uma atividade que não tem um enquadramento conceptual, e tem, que não tem uma organização progressiva dos seus conceitos que deve ter e, portanto, que tem objetivos. Nós sabemos, por definição, que objetivos são intenções de aprendizagem, do ponto de vista do que nós queremos que os alunos... E muitas das vezes, e isso também se coloca muitas das vezes, por exemplo, com o problema de se considerar a dança, mas a dança é difícil de avaliação. E às vezes prende-se com essa questão de mas o que é isso do dançar? Mas qualquer pessoa dança, até uma criança dança. E esse conceito de que a dança é uma atividade meramente motora ou essencialmente motora, e nós temos de, com certeza que ela também é, mas temos de, as crianças e depois o adolescente têm de entender que neste momento a dança integrada nas diferentes linguagens artísticas está também
a mudar o seu referencial, e neste momento já se diz que se calhar dança também é corpo é presença, e o movimento, quando se trabalha o movimento, trabalha-se de outra forma, e que isso também se enquadra em todo um referencial da linguagem artística, e portanto isso deve ser transmitido, e por isso se deve trabalhar a dança pelos conceitos, pelos conteúdos, dando-lhe todo o seu estatuto por valor como disciplina, que é isso que adoraria. Digamos que, resumindo, ao fim e ao cabo, é assumir a arte como uma forma de conhecimento. Exatamente. E as aprendizagens nestas áreas centradas nos conceitos e nos conteúdos, na especificidade que cada área completamente, porque segue o saber fazer e o saber ser também contribui para isso. E sim, tem capacidades, tem atitudes, tem valores que devem ser trabalhados. Muito bem. Com a dança. A este respeito, aproveitamos também para informar que as novas orientações curriculares para a educação pré-escolar, normalmente reconhecidas por OCEP, podem ser encontradas na página da DGE, onde se encontram em fase de consulta pública. Realçando o facto aqui de já poderem ser observados alguns dos pressupostos que têm estado aqui a ser referidos, nomeadamente uma maior preocupação de referência a conceitos e a conteúdos destas áreas, os considerados básicos e adequados às crianças destas idades e alunos. Isto leva-nos aqui a outro princípio que já foi aqui referido há bocado, mas agora poderia ser um bocadinho mais desenvolvido, que tem a ver com a adequação a estas idades especificamente, a que o nosso programa se refere, que são as crianças da pré-escolar e os alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, e aqui levaria então, gostaria que falasse um bocadinho sobre as estratégias e metodologias que considera mais adequadas para estas idades. Ok. É fundamental nós pensarmos que devemos trabalhar essencialmente partir de estímulos para despoltar no aluno, e quando digo estímulos, quer um trabalho pelos 5 sentidos, quer um trabalho por jogos, brincadeiras, por versos, por poemas, por tudo o que possa servir, por imaginação, e, portanto, nós o que devemos é perceber assim, nós primeiro temos de trabalhar através da imitação, não é? Vamos trabalhar a parte simbólica e depois vamos trabalhar a parte mais abstrata. E, portanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos-lhes fazer entender que podemos agarrar em algo do cotidiano, por exemplo, e perceber como é que nós podemos transformar, porque é disso que se trata. Trabalhar dança tem a ver com ver como é que conseguimos transformar o movimento e porque é que o transformamos, que tipo de mensagem queremos transmitir ou não, o que é que queremos expressar ou não. E não é só a questão da autoexpressão. Claro que ao princípio sim, enquanto são crianças, enquanto são mais pequenos, trabalham a imitação e desenvolver a capacidade de expressar os seus sentimentos, mas eles depois podem ter de interpretar os sentimentos dos outros. Podem ter de interpretar o sentimento de um pequenino trabalho coreográfico que lhe fazem e que vão trabalhar determinados temas, e por isso a questão aqui é trabalhar do concreto ao abstrato, é trabalhar por elementos do movimento, por exemplo, por fatores de movimento. Nas primeiras idades nós trabalhamos por conceitos opostos, que é muito mais fácil para eles trabalharem o rápido, o lento, o grande, o pequeno, portanto, porque qual é a dificuldade? A dificuldade é perceber o gradiente, a dificuldade é o que está no meio dos polos, e nós temos de ir trabalhando isso de uma forma progressiva e depois conseguir trabalhar a relação das coisas e perceber que faz tudo parte dessa tal abordagem da dança, e que eles têm de conseguir construir, conseguir desempenhar e conseguir
observar o trabalho dos outros primeiro e depois os dele próprio. E por isso é tudo uma progressão, lá está, de transmissão. E simultaneamente ir enriquecendo o vocabulário sobre a dança para poderem verbalizar. Claro, porque as suas opiniões, é fundamental perceberem que há uma determinada linguagem, que essa linguagem tem de ser, e quando se fala em conceitos, está inerente a essa linguagem, portanto têm de saber do que é que isso se trata. Claro que temos de adaptar à sua compreensão, consoante as idades, mas perceberem que é aquela linguagem. E essa linguagem, e perceber quando estão a apreciar, por exemplo, um espetáculo, dizer assim, os figurinos eram desta forma, os adereços eram daquela, o cenário tinha isto, a música era esta, e portanto, e conseguem de uma forma informada, mesmo que digam não gostei, mas conseguem apreciar que, por exemplo, os figurinos se adequaram à história, mas não gostei, tudo bem. Essa apreciação global não tem problema nenhum de existir, mas há uma informação sobre isso que é fundamental e que nós devemos incentivar, além de que também devemos desenvolver um certo conhecimento e um background cultural em termos artísticos, como eu dizia, de diferentes correntes. Por exemplo, conseguirem olhar para um quadro, e agora estou a falar em pintura, e perceber, isto é surrealista, isto é... Ok, então como é que eu, por exemplo, no meu movimento, se eu começar a distorcer o movimento, também posso ficar um bocadinho idêntica àquele quadro, que aquilo é muito estranho porque é surrealista. Partir também dessa linguagem, respeitar cada linguagem artística, mas também perceber que pode haver algumas contaminações. E eu acho que isso lhes cria um background cultural que também... E o reconhecimento do património e da cultura própria. E já agora, e uma vez que se falou aqui já tantas vezes no interpretar, no criar e no apreciar, no observar, também eventualmente é possível e eventualmente também prioritário e bom para o desenvolvimento da dança que em cada uma das sessões de dança ou de cada vez que trabalho de dança haja estas três coisas diferentes, mas que se completam. Sim. Porque, eventualmente, não é uma criança, nem uma criança nem um adulto conseguirão aprender a estar num espetáculo se forem 2 em 2 anos ver um. Claro. Mas, possivelmente, poderão aprender no seu pequeno contexto de sala de aula alguns dos comportamentos que depois vão ser importantes aí. Exatamente, mas isso era o que eu dizia há bocado, que além dos conhecimentos inerentes é preciso também lhes fomentarmos as atitudes e os valores inerentes e que, portanto, também têm a ver com o seu comportamento e tentarem perceber como é que, por exemplo, vão ver um espetáculo e conseguem ver o espetáculo até ao fim. E, eventualmente, vamos supor que até é um espetáculo que, no final, pode ter uma discussão, uma reflexão sobre, e eles poderem participar e poderem fazer perguntas e estarem interessados. É isso que deve ser fomentado. Por isso é que, num plano de aula, nós também, muitas das vezes, devemos perceber que eles devem ter todo o tempo para trabalharem o movimento, mas também para conseguirem construir algo e depois conseguirem apreciar o pouco que foi construído dos diferentes grupos. Exatamente. Isso deve também ser... se aprende completamente. A observar. Exatamente. Portanto, nesse pequeno contexto. Exatamente. Foi muito agradável esta conversa. O tempo voa, na realidade. Resta-me reiterar, em nome da Direção-Geral de Educação e, mais especificamente, da equipa de Educação Artística, o agradecimento à doutora Elizabeth Monteiro pela disponibilidade demonstrada e pela agradável conversa que tivemos aqui. Obrigada também a si que nos acompanhou nesta conversa. Qualquer sugestão ou comentário a este webinar poderá ser feito através de webinar@dge.mec.pt. Até ao próximo webinar DGE. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.